Fala aí, pessoal! Boa tarde, boa noite, bom dia, seja lá o horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Bem, nós somos do Espiritismo para Todos, que tem essa proposta de fazer com que nós tenhamos um bate-papo mais descontraído sobre a temática espírita, né? E fazendo com que esse assunto chegue na casa de várias pessoas, seja pelo mundo digital, seja no centro mesmo. Então, é isso que a gente está tentando fazer e eu acho que a coisa está fluindo bem. O tema de hoje é um tema super interessante. Vocês já pararam para pensar qual seria a missão espírita do Brasil? Tema bom, né? Isso que a gente vai conversar um pouquinho sobre. Então eu espero que vocês gostem, espero que seja interessante, espero que a gente saia daqui com novas propostas de ação. Afinal de contas, não adianta só a gente ficar escutando ou lendo. É preciso que a gente pegue todo esse conhecimento e coloque em ação, em prática. Em prática, no nosso país, no nosso Brasil, através de melhores escolhas, melhores ações nossas, melhores trocas, né? Melhores conversas. É isso que a gente está querendo fazer aqui. Então, a gente vai começar o nosso bate-papo tentando pensar, né? Me veio agora, né, uma música na cabeça. Você reclama do seu país, mas já parou pra pensar que terremotos não há, nem vulcões, furacões, terra abençoada pelo céu, coração do mundo, dona do pão e do mel. Eu sei que a dor é grande, mas a batalha é da gente. Plantar agora a semente, bem cuidar dessa flor, verdadeiramente brilhar. Nossa luz interior, e lá no céu azul, a marca da vitória, Cruzeiro do Sul. Quem tem amor não cansa de amar o Brasil, a terra da esperança, Brasil. Então, agora que a gente tá falando da terra do Cruzeiro, a terra da esperança, mas será que o Brasil tem uma missão? Assim como cada um de nós tem uma missão, os aglomerados também têm missão. Então a gente vai ter uma missão do planeta Terra, tem a missão da Argentina, a missão dos Estados Unidos, a missão da França. Todos os aglomerados têm a missão, e quem diz isso é o próprio Livro dos Espíritos. Então, os espíritos se reúnem para pensar qual vai ser o foco daquele país. E nós também temos um foco, e temos alguém que é o responsável por organizar, que seria o padroeiro do nosso país, né? Seria o presidente espiritual do país, o mentor do país, o guia do país, e esse é Ismael. E numa mensagem muito antiga de 1873, no grupo Confúcio, Ismael trouxe pra gente qual seria a grande missão do Espiritismo no Brasil. Então, a missão do Brasil no Espiritismo, que seria evangelização. Ou seja, pegar essa nossa carga de sentimento, essa mistura que nós temos de ideias, de pessoas, de grupos, de cultura, e esse cadinho nosso, né, de sempre abraçar, de sempre trazer as pessoas para perto, da gente conseguir, através desse momento, através desse movimento, ser aquele a dissipar o evangelho, ser aquele a dissipar o amor, ser aquele a dissipar o cuidado. E o Espiritismo também ajudaria a gente a isso.
Mas calma aí, a gente está falando da missão do Brasil. Então não é só uma coisa do espiritismo, né? Os católicos também, os evangélicos também, todos nesse mesmo ideal. E isso faz com que a gente pense muito diretamente das diferenças dos países. Se a gente pegar os Estados Unidos, por exemplo, será que esse perfil de abraçar, será que esse perfil de cuidar, será que esse perfil de se religar a Deus está tão presente assim nos Estados Unidos? Acho que não, né? A gente tem ali nos Estados Unidos um lugar de liberdade, né? Onde se aflora a liberdade, onde se aflora um desenvolvimento econômico, onde se aflora até mesmo, a gente pensar, o desenvolvimento intelectual, né? Então, aquele país está muito relacionado a essas descobertas, né? Essas descobertas culturais. Se a gente for, essas descobertas econômicas, esses desenvolvimentos econômicos, se a gente for pegar, por exemplo, a Alemanha, que é um outro país, a Alemanha tem um perfil muito educativo, né? Muito debater, científico mesmo, né? Se vocês imaginarem uma palestra na Alemanha, é possível a pessoa que está do outro lado, né, ouvindo a palestra, questionar o palestrante, inclusive falar que o que ele falou está errado, trazendo automaticamente outro conhecimento científico. A gente não costuma fazer isso, né? Esse denota um outro perfil de uma outra cultura, que é a cultura alemã, que provavelmente tem um outro objetivo. Se a gente for imaginar o perfil de engenharia da Alemanha, é uma coisa bizarra. Mas calma aí, Jovian, você tá falando demais, tá na Alemanha, quero saber do Brasil. Então, nosso país, vamos fazer uma outra comparação interessante que eu vi o Rossandro fazer, vou copiar do Rossandro. Ele comparou o nosso monumento principal e o monumento principal dos Estados Unidos. Quer dizer, o nosso monumento principal é o Cristo Redentor, né? O Cristo de braços abertos para a cidade do Rio de Janeiro e automaticamente para todo o Brasil. Mas quando a gente vai aos Estados Unidos, a gente vê que o símbolo é a Estátua da Liberdade. Calma aí, a Estátua da Liberdade tem um outro símbolo, né? Tem um símbolo que tem a ver com a conquista da liberdade, das pessoas terem um mercado até mesmo mais aberto, vamos pensar assim, uma possibilidade de troca mais aberta, né? Vamos pensar assim. E uma questão de justiça também, né? Liberdade é o princípio da liberdade de expressão, é o princípio de justiça. Então a gente vai ver que lá tem uma missão diferente da nossa. Então a gente precisa focar nisso. Nós somos diferentes. Os nossos princípios e objetivos são diferentes. A gente não quer se transformar a grande nação rica, poderosa, forte no sentido bélico. Não, nós costumamos ser tidos em todas as relações internacionais como um país meio que neutro. Um ou outro momento a gente resolveu estar mais presente belicamente, mas normalmente a gente se acolhe à neutralidade, né? Um caráter mais diplomático das relações internacionais brasileiras que eu estou falando. Mas quanto à relação mesmo espiritual, a gente tem esse perfil super interessante de congregar pessoas através de, como diz mesmo Ismael, e agora eu vou dar uma coladinha aqui, através de Cristo, Deus, Cristo e a caridade. Então, esse nosso momento de divulgar o Evangelho, de divulgar as máximas do Cristo, de trabalhar na caridade. Se a gente for pensar até mesmo o desenvolvimento do espiritismo no Brasil, é um movimento muito relacionado com a caridade. Se a gente for pegar alguns outros países, por exemplo, França, o desenvolvimento francês do espiritismo não é muito desenvolvimento de caridade, mas é um desenvolvimento filosófico, né?
muito filosófico. Agora, se a gente for dar uma olhadinha aqui no nosso irmão Uruguai, a gente vai ver que eles têm muitas pesquisas científicas sobre o espiritismo, muitas. E assim, os encontros deles são bem focados nisso. Eu já assisti alguns. E aí a gente vai ver que o caráter deles, do movimento deles, é um movimento científico. Então, o que eu quero trazer para vocês é que nós temos uma função como espíritas: desenvolver o amor, a caridade, a fé em Cristo, a fé em Deus, né? Esse é o nosso foco. E talvez a gente tenha que nos unir mais como religião, como povo mesmo. Assim, nós somos um dos povos que mais oram no mundo. Vocês já pararam para pensar isso? Já pararam para pensar o significado disso? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Acho que a gente poderia falar horas e horas e horas, mas eu iria deixar no final um recado. Espíritas brasileiros, espíritas, possamos nós nos unir e trabalhar na caridade, no amor, na fraternidade, na união dos diferentes, né? Até mesmo no espiritismo, as pessoas pensam diferente, nós não somos iguais. A gente está num momento político de lados, né? Então vão ter lados diferentes na política também. A nós cabe unir, estarmos juntos todos os lados. E aí tem que às vezes lançar um pouquinho mão daquilo que a gente acha que é o certo. A gente precisa conviver. E em família a gente aprende que conviver, de certa forma, é renunciar a algumas coisas. Tudo bem que tem os princípios que são princípios fundamentais que a gente precisa lutar. Eu não estou dizendo que a gente não precisa lutar, não estou dizendo que a gente não precisa argumentar, precisa. Mas ao final de tudo, abraçar e se unir. Porque nós somos o país da fraternidade. E o nosso objetivo é ser o coração do mundo. O coração do mundo bate amor, bate fraternidade, bate paz, bate perdão. E é isso que eu queria, abraçar vocês, qual Cristo, desejar um ótimo dia e ótimas reflexões. Valeu!